Olá, querido adolescente, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a igreja nesses últimos dias que ela está na Terra. O título da nossa lição é O Dom de Discernir Espíritos. O versículo base para essa lição se encontra em 1 Reis, o capítulo 3, o versículo 9, que diz: Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? O dom de hoje está intimamente ligado à sabedoria, né? Lembrando que sabedoria é aquele conhecimento que vem apenas de Deus. E por isso comprovamos com o nosso versículo base, onde ao aparecer para Salomão, Deus o questiona, pergunta qual seria, né, o pedido que ele queria, o seu desejo, e ele fez o melhor pedido, a sabedoria. O conhecimento que apenas vem do alto, vem de Deus. Não existe livros ou qualquer outro meio de recebermos a verdadeira sabedoria, que vem do Altíssimo, e está escrito em Tiago que ele dá sem medida para aquelas pessoas que o buscam e pedem. Por isso quero deixar aqui um conselho para a sua vida. Peça para Deus sabedoria. Antes de qualquer bem material ou realização pessoal, peça sabedoria, pois com ela, né, com essa sabedoria que vem de Deus, poderemos saber corretamente como agir e como resolver cada problema, desafio que aparecer para nós. Mas voltando, né, ao assunto da nossa lição, o dom de discernir os espíritos é um dom muito importante, né, para a segurança de nossa vida espiritual e da nossa igreja. Pois infelizmente, né, em nosso meio se encontram muitos falsos mestres, esses que desejam enganar o povo, e muitos deles se passam como instrumentos de Deus, né? Fazem grandes coisas, grandes eventos, mas não são movidos pelo Espírito Santo. Mas aí fica, né, um grande ponto de interrogação. Como nós poderemos identificar os falsos mestres, os falsos profetas, das quais ouvimos falar tanto, né? E a Bíblia também nos fala. Existem algumas características que nós podemos ressaltar, né? Mas vale a pena eu frisar aqui que algumas dessas características não basta apenas sabermos delas, né? Pois eles podem nos enganar, mas a Deus e ao Espírito Santo ninguém engana. E é aí que entra a ação do dom de discernir espíritos. Mas vamos lá. Existem algumas, né, e eu não vou falar todas, né, características dos falsos profetas. Essas que eu vou falar aqui, né, um pouquinho agora, nós podemos identificá-los apenas observando a vida dessas pessoas, seu comportamento e conhecendo a palavra de Deus, né? Que ela é a nossa base, né? Nosso alicerce da nossa fé. Então vamos lá. Primeira, um falso profeta, ele relativiza as escrituras. A escritura não é nada absoluto, depende do momento. Um falso profeta anuncia e prega e proclama, né, um evangelho absolutamente antropocêntrico, ou seja, o ser humano como centro do evangelho. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio querer, né? Eles inventam doutrinas segundo o desejo dos seus corações. Um falso profeta também tem sede de poder, né? Ele vive pelo poder e ama o poder, né? Estar no poder. Um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não conhece a Cristo. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ser regenerado por ele. Bom, então vamos para a nossa lição, não é? E conhecer mais um pouco sobre esse dom e suas funcionalidades para que nós possamos discernir um falso profeta, os espíritos, né? Com a sabedoria, com aquela sabedoria que vem do alto, com apenas Deus pode nos proporcionar.
Tópico 1. Descobrindo de onde vem a inspiração. Sabemos que a verdadeira sabedoria vem de Deus, né? Então, o dom de discernir espírito é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está em oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com os sentidos naturais. E não deve ser confundido com um espírito crítico, né? O fato de apenas pela lógica, pela ótica humana, tentarmos saber qual espírito está agindo naquele determinado lugar ou pessoa, né? Com o nosso olhar material. Não se discernem as coisas espirituais com a mente natural. É uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem o dom, o qual permite, identificar qual é o espírito que está impulsionando ou está influenciando uma ação, um desejo, uma decisão, que nós podemos enfrentar em nosso dia a dia. Por isso é de suma importância para todos nós pedirmos para Deus esse dom, pois Ele nos ajudará a caminhar segundo o seu querer e a sua vontade, nos livrando de cairmos em alguma armadilha do inimigo que pode nos levar à morte, sendo ela a morte espiritual ou a morte física. Como já sabemos, e como já dissemos, o mundo a qual nós vivemos está cada dia mais, cada dia que se passa é exatamente como descrito, por Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, que diz assim, presta atenção para vocês verem se não está acontecendo exatamente isso. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Presta atenção, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Aí Paulo termina esses 5 versículos dando um conselho. Fique longe dessa gente. E como nós conseguiremos saber quais são essas pessoas para qual possamos obedecer? O que diz esse finalzinho que eu repeti do verso 5? Em muitos casos, apenas com a capacitação do Espírito Santo, através do dom de discernir os espíritos, que conseguiremos não ser enganados, como esses que falam da própria palavra. E a própria palavra fala que são lobos em pele de cordeiro. Você percebeu que sempre estamos falando de discernimento de espíritos, no plural? Pois é, existe pelo menos 4 espíritos que atuam na Terra. Olha o quão importante é essas aulas que nós temos, a escola bíblica dominical, mesmo que em tempos de quarentena, nós não estamos fazendo aos domingos, que da onde vem o título dominical, mas nós não podemos desprezar as aulas tão abençoadas que Deus nos proporciona, pois estamos aprendendo coisas valiosas para o sustento e a manutenção de nossas vidas espirituais. O mundo espiritual ele existe e é muito ativo e nós devemos ter a consciência, e a sabedoria e o discernimento para não cairmos em qualquer enganação, em qualquer doutrina, ideologia ou pensamento que deturpam a santa palavra de Deus e o seu divino ensinamento. Sobre os espíritos que nós estamos falando que atuam na Terra, nós podemos vamos enumerar 4 aqui, ok? O Espírito Santo, e nós vamos trazer sempre ali uma referência bíblica para basear esses espíritos, ok? Então, o primeiro Espírito Santo, Lucas 4:1, fala assim: Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado para o deserto, né? O segundo é o Espírito dos anjos. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Terceiro, são os espíritos malignos. Atos 19, no capítulo 19, versículo 12, diz: Tanto que as pessoas pegavam lençóis e aventais que ele usava e os levava para os doentes tocarem, e quando esses tocavam, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. E o quarto é o espírito humano, que está lá quando diz: quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é o que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio espírito conhece tudo a respeito dele. Então, a partir de hoje, né, que nós possamos buscar de Deus esse dom para saber qual desses espíritos está agindo ao nosso redor, né, para estarmos prontos para agir segundo o Espírito Santo que habita em nós. Gente, esses 4 espíritos, né, que eu citei aqui, citei um apenas, ou uma referência de cada um deles, está escrito lá na nossa revista, tá? E para atividade, eu quero que além, né, eu não quero que vocês usem uma referência que eu já citei aqui na lição, ok? Eu quero que você cite pelo menos mais uma referência, né, para cada espírito, né? Eu falei aqui 4 espíritos que atuam na Terra e citei uma referência para cada uma delas. Lá na nossa revista tem outras referências desses espíritos, eu quero que vocês enviem lá no meu WhatsApp, ok? Uma de cada espírito, uma referência de cada espírito, ok, gente? Tópico 2: se guardando das más influências. Bom, pessoal, vamos aqui uma experiência, onde depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e vou explicar o motivo dela, ok? Nós estamos vendo aqui um prato que está com água e uma esponja, tá? Essa esponja está limpa, tá? Deixa eu focar aqui direitinho. E aí, o que vai acontecer se eu pegar essa esponja e mergulhar nessa água? Você está vendo aqui que a água está limpa. Vamos ver, vamos ver. Então, nós vamos mergulhar essa esponja. E a gente percebe aqui, ó, a água já infiltrando na esponja. E se a gente dá uma apertadinha assim, ó, para deixar a esponja ainda mais perto da água, a gente vai vendo que, ó, onde a água já está tomando conta da esponja. E se a gente pega a esponja e aperta, ó, o que verte dela? A mesma água. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma água de outra cor, tá? Essa água com um corante, e nós vamos mergulhar essa mesma esponja que foi mergulhada naquela água cristalina nessa água que está aí com essa cor. Então vamos lá, a gente aperta, né, do mesmo jeito que a gente fez ali. E olha como a gente percebe que a esponja sugou a água. Cadê a água? Já está lá com ela. E a gente aperta, o que sai dessa água, dessa esponja, aliás, a mesma água que está aqui com essa coloração. A todo momento nós somos influenciados. Por exemplo, esse meio tecnológico, né, que nós estamos usando agora, o YouTube, quantos de nós não começaram a acessar para ver algum vídeo de música, memes, né, culinário e assim por diante?
e através de outras pessoas que nos influenciaram a acessar o YouTube. O WhatsApp, né? Também de algum momento nós fomos influenciados, alguns, né? E isso no caso dos adultos, começaram a precisar usar o WhatsApp devido à exigência dos seus empregos, né? Do seu trabalho, mas muitos de nós fomos influenciados devido aos nossos colegas, né? As pessoas da nossa escola estarem usando. São muitos os exemplos de como a nossa vida é influenciada por tudo, né? O que vemos, o que assistimos, ouvimos, comemos, vestimos, né? Enfim, somos como no vídeo que nós iniciamos, uma esponja, né? Onde nós sugamos as coisas que estão ao nosso lado. O que nós, como servos de Deus, precisamos aprender é filtrar. Saber o que vale a pena retermos para a nossa vida, né? Pois se começarmos a deixar que as pequenas sujeiras entrem e se instalem em nossas vidas, estamos fadados ao fracasso e à morte espiritual, a termos uma vida fraca e sem a presença de Deus. John Donne é um poeta inglês. Certa vez ele escreveu: nenhum homem é uma ilha isolada. E isso é uma grande verdade, né? Estamos provando isso na quarentena. Quantos nós queremos poder interagir com as pessoas, né? Poder estar com nossos parentes e amigos e estamos impedidos, né? Graças a Deus, né? Nós precisamos ressaltar isso. As nossas famílias foram e continuarão, em nome de Jesus, sendo guardadas pelo nosso Deus. Mas você imagina aquelas pessoas que têm alguém na sua família, né, ou elas mesmas, estão em isolamento total, que nem as pessoas que moram em sua residência podem ter contato com ela. Muitos que estão literalmente morando sozinhos, né, em suas casas, pois sua família precisou sair para que ele se isolasse. Ou estão passando uma comida pela porta ali para não poder se contaminar. Enfim, todos nós estamos sofrendo, né, influências o tempo todo. Somos influenciados pelo mundo material e também pelo espiritual. Existem influências positivas e construtivas, né? Outras negativas e destrutivas. Precisamos entender uma grande questão. Quais são as influências que nós vamos deixar nos afetar? Então vamos ver alguns exemplos de influências que podem ser tanto positiva ou negativa, né, que a Bíblia traz como exemplo para nós. Eva, por exemplo, foi influenciada pela serpente e acabou desobedecendo a Deus. A filha de Herodias, influenciada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Os amigos, né, mais jovens do rei Roboão influenciou a castigar o povo, a pedir impostos mais caros, e o resultado disso foi o fim do seu reinado, que fez a divisão das tribos. Já por outro lado, Natanael foi influenciado por Filipe a seguir Jesus. Esther, influenciada por Mardoqueu, para livrar o povo de Deus. E Pedro e todos os apóstolos foram influenciados pelo Espírito Santo para poder pregar a palavra. O dom de discernimento dos espíritos nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daquelas que podem causar danos. Tópico 3. Uma proteção divina para a igreja. O discernimento de espíritos é um dom importante, porque os inimigos contra os quais nós lutamos não são visíveis ao olho humano. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual. E como estamos dizendo desde o início dessa revista,
né? Os dons espirituais não podem ser usados apenas para o benefício próprio, mesmo que esses sejam como uma capacitação, né? Eles não são de uso exclusivo nosso, ou que pode ser barganhado, né? Alugados ou feito como uma prestação de serviços. Por isso, o dom de discernimento de espíritos é uma proteção divina, ou seja, ela vem de Deus para a igreja. Paulo e Silas passaram por uma situação que, se nós não olharmos com os olhos espirituais, talvez não entendamos o posicionamento deles. Então eu quero que vocês apenas ouçam a história, tá? Não pense no lado espiritual dela, feche os olhos e imagine essa cena, como se você estivesse lá, né, vendo no momento real dessa cena, sem conhecer a história de Paulo e Silas. Essa história está escrita lá em Atos capítulo 16, se vocês quiserem ler na íntegra. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, quando uma jovem começou a segui-los pela rua gritando assim: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça." Nós podemos parar e imaginar, mas ela estava falando a verdade. Aí nós pensamos: nossa, essa moça é uma moça cristã, ela está cheia da presença de Deus, está falando a verdade e ainda concorda com a mensagem de Paulo, que é a verdade. Ela fala com certeza. Nossa, com certeza essa é uma forte aliada. Mas não, essa moça não estava sob a influência do Espírito Santo. Mas lembra o que eu disse sobre os falsos mestres e profetas? Que existem algumas características que são tão visíveis que não se faz necessário o dom de discernimento de espírito para reconhecer que aquela pessoa está sob a influência maligna. Mas nesse caso, e que em muitos outros casos, precisamos do dom para reconhecer que aquela jovem estava sob a influência maligna. E por mais que parecesse que ela não estava fazendo nada de errado e estava realmente falando a verdade, existia uma segunda intenção nisso. E aí entra o dom do discernimento, né? O Espírito fez elogio aos dois servos de Deus para confundir o povo, que poderia pensar que tanto Paulo e Silas quanto aquela jovem estavam sob a mesma influência. Né? Queria trazer o engano, né? A mentira para a mente daquele povo. Atualmente esse dom, né? Ele é extremamente necessário para a igreja. Tendo em vista que estamos vivendo em um tempo de intensa distorção dos preceitos da palavra de Deus. Vocês lembram das placas que eu mostrei no início, né, do nosso tópico, né, que era preceitos, ética e valores. Essas três palavrinhas, elas são imutáveis. Elas não podem ser distorcidas, né? Elas não se podem se perder ou ser esquecidas, né? Não se pode simplesmente descartá-las. O respeito, o amor, a verdade, a justiça, a santidade, a honra, a solidariedade e muitos outros que são ensinados e descritos na palavra de Deus. E esses tais falsos mestres e ensinadores querem mudar isso. Falsas filosofias, ideologias e falsos ensinos que vão contra a palavra de Deus. Leis e, infelizmente, algumas matérias escolares, ideias que querem implantar em nossas mentes
através da mídia e dos meios de comunicação. Esses não podem ter poder sobre a nossa mente, né? Devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus, como ensina Davi, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Não são poucos os falsos ensinamentos que têm invadido as igrejas e levado multidões de fiéis a acreditar em um exercício de fé que em nada condizem com a doutrina bíblica, ensinada pelos apóstolos no período da igreja primitiva. Mas assim como naqueles tempos antigos, esse dom continua à disposição da igreja moderna, para que os servos de Deus possam distinguir corretamente se a mensagem que está sendo pregada provém do Espírito Santo ou não. Então que nós possamos orar, buscar a Deus e a cada dia se empenhar em conhecer a Deus e receber dele os dons espirituais, como esse que nós falamos hoje,